Olá, bem-vindo a mais um webinar da Bentley Systems Brasil. Meu nome é Eli Wagner Barros de Oliveira e eu sou consultor técnico nas áreas de geoprocessamento e utilidade pública da Bentley. Nesse Tech Talk, discutiremos como realizar transformações gráficas de informações referenciadas a um plano topográfico local a um sistema de projeção padrão, como o UTM, por exemplo. Uma das atividades de muita importância do profissional em agrimensura, cartografia ou engenharia civil consiste nas transformações entre sistemas de coordenadas, o que pode ser entendido como a relação das coordenadas de um ponto na superfície terrestre em dois sistemas distintos. Dependendo da finalidade do trabalho a ser realizado, é necessário que se recorra a um ou outro sistema específico. É comum ainda, em projetos de engenharia e cadastro, a utilização de um sistema de coordenadas locais, o qual possibilita maior precisão na implantação de obras e geração de plantas cadastrais com uma melhor qualidade. Esses sistemas de coordenadas terrestres locais proporcionam ainda apoio para levantamentos tridimensionais locais. Dentre eles, destaca-se o sistema geodésico local e o sistema topográfico local. Apesar do conceito de plano topográfico local ser conhecido há muito tempo em outros países, o mesmo foi introduzido e padronizado no Brasil de acordo com as normas técnicas 13133 e a outra norma da NBR 14166, definindo-se assim um novo conceito para levantamentos topográficos. Neste slide, apresentamos o conceito do plano topográfico local. A utilização desse tipo de sistema representa uma alternativa aos sistemas UTM, RTM e LTM, e o objetivo é que os projetistas ou engenheiros utilizem esses sistemas visando facilitar os cálculos topográficos, tomando como base um modelo simplificado para cálculos de distâncias, por exemplo. Vamos falar um pouco a respeito da definição do sistema topográfico local. De acordo com as normas da NBR citadas anteriormente, o plano topográfico local pode ser definido como um sistema tangente ao elipsoide de referência no ponto de origem do sistema, tendo a sua dimensão máxima, limitada a aproximadamente 70 km a partir da origem do sistema local, de maneira que o erro relativo decorrente da desconsideração da curvatura terrestre não ultrapasse a escala 1 para 50 mil nesta dimensão e 1 para 20 mil nas imediações da extremidade desta dimensão, sendo que a dimensão máxima do plano topográfico é a metade da diagonal de um quadrado de 100 km de lado, correspondente à área máxima de abrangência do plano topográfico. Consulte as normas NBR 13133 e 14166, caso tenha dúvidas com relação à definição e a utilização desses sistemas em suas atividades ou projetos de engenharia. Quando necessitamos realizar essa transformação? Basicamente, esse tipo de operação será necessário quando um sistema de coordenadas local ou arbitrário foi estabelecido para um levantamento topográfico, um projeto básico ou quaisquer outras informações em formato CAD ou GIS que necessitam ser convertidas para um sistema de projeção padrão, tal como o UTM. Apresentaremos aqui um exemplo gráfico da transformação de informações referenciadas a um plano topográfico local para um sistema UTM. A figura deste slide ilustra uma representação gráfica da transformação de um quadrado de lado 4000 em um sistema de coordenada arbitrário, aqui representado pela cor vermelha, para um quadrado com as dimensões 5000 por 5000 em um sistema de coordenadas UTM. Neste exemplo, a rotação, que é de 30 graus, foi obtida graficamente, bem como o fator de escala, que foi obtido dividindo a dimensão do quadrado no sistema UTM pela dimensão no sistema arbitrário, ou seja, 5000 por 4000. Em geral, para esses tipos de transformação, no mínimo 2 pares de coordenadas em ambos os sistemas são necessários para a determinação de todos os parâmetros de transformação. Neste exemplo gráfico que apresentamos, como já conhecíamos o fator de escala e o ângulo de rotação, necessitaríamos somente de um par de coordenadas em ambos os sistemas para o cálculo das translações. Esse é um tipo de operação que pode ser realizado em qualquer aplicação CAD, utilizando essas ferramentas de manipulação de geometria, tais como Rotate, Move e Scale.
Obviamente, em projetos de engenharia complexos, será necessária a determinação de todos os parâmetros de transformação. Então, apresentamos aqui um modelo matemático para a conversão de pontos em um sistema de coordenadas retangular para um sistema de projeção padrão, como o TM ou RTM. Usando o modelo a seguir, poderemos utilizar pares de pontos para a determinação desses parâmetros, porém, necessitaremos de pelo menos 2 pares de coordenadas em ambos os sistemas. Este modelo que apresentamos aqui é o modelo matemático da transformação conforme 2D. Nesta tela apresentamos um modelo um pouco mais simplificado, onde agrupamos os parâmetros comuns na equação. Em geral, quando necessitamos realizar a transformação de inúmeros pares de coordenadas de um sistema para o outro, necessitamos recorrer à álgebra matricial. Assim, as equações que apresentamos anteriormente estão descritas aqui em forma de matrizes. Nos exemplos que apresentaremos neste Tech Talk, utilizamos a ferramenta Microsoft Excel para a realização dos cálculos matriciais simples. Porém, recomendamos a utilização de uma ferramenta de cálculo numérico como o MATLAB ou até mesmo a ferramenta OpenSource Octave para a manipulação de matrizes mais complexas. Apresentaremos agora o exemplo prático de utilização dessas transformações. Nesta tela, temos aqui um extrato das matrizes que foram calculadas usando o Microsoft Excel. Podemos observar que montamos a matriz X usando os valores de coordenadas do polígono no sistema local. Em seguida, temos um vetor E, que foi montado usando os mesmos pares de coordenadas, porém com valores no sistema UTM, e o cálculo dos parâmetros de transformação é realizado a partir da multiplicação da inversa da matriz X, essa matriz apresentada aqui, com o vetor E, resultando em um novo vetor com 4 valores: fator de escala, rotação, translação no eixo X e translação no eixo Y. Uma vez que os parâmetros de transformação tenham sido calculados usando 2 ou mais pares de pontos, ou ainda usando o Microsoft Excel ou qualquer outra ferramenta de cálculo numérico, o próximo passo é aplicar os parâmetros de transformação na ferramenta Bentley. Neste caso, estou utilizando o MicroStation Connect Edition. Veja que eu tenho aqui no meu arquivo ativo o mesmo polígono que apresentamos anteriormente, referenciado ao plano topográfico local. Nesta segunda vista, eu tenho o meu arquivo de referência, que pode ser visualizado aqui, ou seja, referenciado ao meu plano UTM. E aqui na vista 4 é possível ver a diferença entre a informação referenciada ao meu plano topográfico local e a informação referenciada ao meu sistema UTM. Demonstraremos agora como podemos entrar com os parâmetros de transformação calculados dentro das aplicações Bentley. Para isso, necessitamos carregar a guia Coordinate System. Veja que estou trabalhando com um arquivo que contém as informações referenciadas a um plano topográfico local, porém, este arquivo contém o metadado do sistema de projeção UTM para qual eu desejo realizar a transformação. O próximo passo é abrir a guia Detalhes, onde a ferramenta exibe as informações do sistema de projeção, e aqui na guia Coordinate Systems Modifiers, eu preciso alterar a opção Local Transformation Type de No Transform para a opção Helmert Transform. Assim, poderemos entrar com os parâmetros calculados na planilha Excel ou qualquer outra aplicação de cálculo numérico. Agora eu vou procurar esses parâmetros usando a minha planilha Excel. Então, a primeira informação que eu preciso entrar seria o fator de escala, seguido da rotação, translação no eixo X, translação no eixo Y. Ok? Agora, pressionarei OK. E repare que o MicroStation exibirá uma caixa de diálogo
informando que houve uma alteração no metadado do meu arquivo e agora eu preciso decidir se eu desejo corrigir a informação que foi inserida ou que foi alterada ou se eu necessito reprojetar a informação para um diferente sistema de projeção. Na maioria das aplicações, na maioria das vezes, quando eu desejo realizar uma transformação entre sistemas, eu escolheria a segunda opção. Porém, nesse caso específico, eu estou entrando com parâmetros de transformação associado a um sistema de projeção definido na biblioteca do meu sistema. Então, para esse exemplo em questão, eu necessito selecionar a opção de corrigir o sistema de projeção e optando por não realizar a reprojeção da informação. Pressionarei OK. Observe que não houve nenhuma alteração visível nas minhas referências ou no meu desenho, porém, esses parâmetros de transformação estão sendo aplicados ao meu arquivo. Uma maneira de verificar se esse procedimento está correto ou não seria carregar a caixa de diálogo de referências aqui. O meu arquivo referenciado ao sistema UTM pode ser exibido na vista 2, porém agora eu vou utilizar a opção Georeference, alterando a opção de não para Reprojected. Agora podemos ver que as informações foram reprojetadas, ou seja, os dados no meu plano topográfico local agora coincidem com a minha informação no sistema UTM. Os clientes que possuem a ferramenta Bentley Map V8 e o Power Civil for Brazil podem utilizar um recurso adicional que permite a criação de uma biblioteca personalizada de sistemas de projeção e datum, possibilitando a alteração dos parâmetros. Com isso, podemos utilizar esta funcionalidade para, por exemplo, definir um novo sistema de projeção, porém, agregando-se os parâmetros da transformação afim. Estes parâmetros somente poderão ser agregados aos sistemas de projeção Lambert com forma cônica e transversa de Mercator. Entre em contato conosco caso necessite de informações a respeito da criação de uma biblioteca personalizada de sistemas de projeção e datum, lembrando que esta opção somente poderá ser configurada a partir do módulo Bentley Map, ou seja, não está disponível na aplicação MicroStation ou Bentley Topograph. Com relação ao modelo matemático da transformação afim, podemos observar aqui, ele é muito similar ao modelo matemático da transformação conforme 2D, com exceção de que serão necessários 5 parâmetros, um parâmetro de rotação, 2 fatores de escala na direção x e na direção y, e os parâmetros de translação em x e y. Com isso, observamos que os parâmetros calculados em uma transformação afim poderão até ser utilizados em uma transformação conforme 2D, quando os parâmetros de escala são iguais para x e y. Voltamos à nossa planilha Excel para realizar a determinação dos parâmetros de transformação afim. Neste caso, a convenção de nomes de matrizes utilizadas é de que a matriz com os valores de coordenadas no sistema de projeção UTM é representado pela matriz E, enquanto o vetor das coordenadas no plano topográfico local é denominado X. Assim, os parâmetros de transformação afim são calculados no vetor T a partir da multiplicação da matriz inversa de E multiplicado pelo vetor X, obtendo-se assim os parâmetros da transformação afim. Realizamos o cálculo dos parâmetros da transformação afim, novamente usando o Microsoft Excel para auxiliar nos cálculos. Agora, utilizaremos a ferramenta Bentley Map para definir um novo sistema de projeção com os parâmetros de transformação afim associados. Para isso, devemos novamente abrir a guia Coordinate System, porém, nesse caso, eu preciso realizar uma alteração nas minhas bibliotecas. O Bentley Map é a ferramenta que permite que possamos criar bibliotecas personalizadas de sistemas de projeção e datum. Nesse exemplo, eu realizei uma cópia do sistema de projeção UTM que está definido neste arquivo. Em seguida, eu pressiono o botão direito e escolho a opção de edição das propriedades. Os parâmetros da transformação afim podem ser modificados quando eu seleciono a opção da projeção
transversa de Mercator com processamento afim. Uma vez inseridos os parâmetros, o que temos que fazer é pressionar o botão OK e associar o sistema de projeção ao arquivo. Pronto, a transformação afim já está sendo aplicada ao meu arquivo ativo. Vamos agora abrir a caixa de referência e aplicar a transformação, a projeção no arquivo anterior. Ou seja, a transformação já foi aplicada. No mundo real, depois de realizar uma transformação conforme 2D ou até afim, observa-se que os pares de coordenadas dos pontos de controle se combinam perfeitamente, mas os outros pares de pontos que foram calculados têm suas coordenadas aproximadas. Isto ocorre devido a erros aleatórios resultantes das técnicas de mapeamento usadas, como digitalização, topografia, fotogrametria, etc. Você poderá minimizar esses erros usando pontos de controle uniformemente distribuídos na área de interesse. O modelo matemático do ajustamento pelo método dos mínimos quadrados é comumente utilizado para os cálculos dos parâmetros de transformação que melhor se aplicam a todos os pares de coordenadas, minimizando e distribuindo os erros. Em nosso exemplo, novamente utilizamos o Excel para a determinação dos resíduos. Assim, o vetor R é o vetor que apresenta os resíduos das coordenadas calculadas comparado com as coordenadas utilizadas no processamento. Após o cálculo do vetor das coordenadas calculadas, é interessante verificar as discrepâncias e o desvio padrão. Com isso, fica fácil verificar se há algum ponto de coordenadas com valores de resíduos muito altos. Quando isso ocorre, é recomendável que você elimine esse ponto do seu ajustamento e refaça todo o procedimento. Para resumir, apresentamos aqui algumas aplicações Bentley onde poderemos aplicar os parâmetros de transformação calculados a partir do modelo matemático de Helmert. E aqui, as aplicações que permitem a alteração do sistema de projeção UTM usando parâmetros de transformação afim no plano. Obrigado. Acesse nossos sites para maiores informações a respeito de nossas soluções.